Olá, meu nome é Bruna, eu sou aluna da terceira série do ensino médio e junto com os meus colegas de sala, criamos um projeto de inclusão de pessoas com síndrome de Down nas escolas. E esse projeto ele tem a ideia, o ideal de fazer com que essas pessoas consigam conviver socialmente. E fazer com que as pessoas que também não têm essa trissonomia saibam conviver, saibam respeitar e entender as limitações dessas pessoas. Esse projeto vai ser utilizado um valor de R$ 3.697 para cada 2 crianças ou adolescentes. E está incluso dentro desse valor o salário do profissional, que tem que ser um professor da área de educação especial para saber realmente lidar com as necessidades dessa pessoa com síndrome. E também vai estar incluso dentro desse valor palestras para as pessoas que não têm síndrome, para elas saberem como lidar. Essas palestras vão ser com psicólogos, pessoas da área que entendem direito ou com professores de educação especiais, para falar como a gente deve se portar, como a gente deve agir numa sala de aula, num ambiente que tenha pessoas com a síndrome. E também vai estar incluso dentro desse valor ser gasto em momentos de lazer, porque as pessoas com síndrome de Down elas não conseguem ficar, tipo assim, todos os horários de aula que a gente consegue. A gente fica de 7 horas às 12 horas, por exemplo. E eles não conseguem, tipo, eles ficam inquietos, estressados. Então, nesses momentos que eles não puderem estar em sala, vai ter que ser gasto um valor para atividades lúdicas e exercícios físicos, esportes, enfim, coisas que sejam boas e necessárias para o desenvolvimento deles. E para que façam com que eles se sintam mais à vontade. Vou falar um pouco sobre a causa da condição da síndrome de Down. A síndrome de Down é causada pela presença de 3 cromossomos 21 em todas ou na maioria da parte das células de um indivíduo. Isso ocorre na hora da concepção de uma criança. As pessoas com síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21 têm 47 cromossomos em sua célula, em vez de 46, como a maior parte da população. As crianças, os jovens e os adultos com síndrome de Down podem ter algumas características semelhantes e estar sujeito a uma maior incidência da doença, mas apresentam personalidades e características diferentes e únicas. É importante esclarecer que o comportamento dos pais não causa síndrome de Down. Não há nada que eles poderiam ter feito diferente, não é culpa deles. Além disso, a síndrome de Down não é uma doença, mas sim uma condição da pessoa, associada a algumas questões para as quais os pais devem estar atentos desde o nascimento da criança. Agora eu vou mostrar o cariotipo de uma pessoa comum e o cariotipo de uma pessoa com síndrome de Down. Em geral, as crianças com síndrome de Down são menores em tamanho e o seu desenvolvimento intelectual, físico e mental acaba sendo mais lento comparado ao das outras crianças. Vale lembrar também que a síndrome de Down não é uma doença e que não tem cura. Ela é apenas uma condição que a pessoa nasce. É uma condição inerente à trissonomia do 21, que deve ser acompanhada desde o nascimento da criança. E, entretanto, é uma doença que deve ser sempre acompanhada no decorrer do crescimento da criança, pois as pessoas que têm a síndrome de Down são bastante vulneráveis e têm algumas doenças que eles têm um índice maior de contrair. E algumas dessas doenças, né, são as cardiopatias e os problemas respiratórios que as pessoas que têm síndrome de Down contraem bastante. Não existe ainda no país uma estatística específica do número de brasileiros que possuem a síndrome de Down, mas uma estimativa levando em base de 1 para cada 700 nascimentos em toda a população brasileira.
o que quer dizer que cerca de 270 mil pessoas possuem a síndrome de Down. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Organização Nacional informa que a taxa de nascimentos é de 1 para cada 691 bebês, o que equivale a uma população de 400 mil pessoas. No mundo, a incidência estimada é de 1 em 1.000 nascidos vivos. Vou falar sobre todos os cuidados específicos que uma pessoa com síndrome de Down deve receber. Um cuidador de uma pessoa portadora de síndrome de Down deve sempre ter em mente que quanto mais estímulos ele fizer nessa pessoa, mais ela vai se desenvolver e mais autonomia ela vai ter. Esses estímulos são ligados à educação, à saúde, que é o que inclui ele na sociedade. Ele deve ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa da sua idade, desde a infância até a vida adulta. É indicado que as mães amamentem seus filhos, pois mesmo com hipotonia muscular, eles devem ser nutridos. Também é importante que eles tenham acesso à saúde e educação e a todos os direitos como qualquer outra criança e adolescente. Eles devem ser educados sexualmente, orientados por seus pais, para que eles possam, na vida adulta, enfrentar as adversidades com menos dificuldade. O tipo de cuidado que se deve ter é em relação à lesão cervical, pois muitos desses portadores têm costume de dar cambalhotas, ou são atletas, ou praticam algum esporte. Então devem sempre ser acompanhados por algum médico e sempre ter a atenção especial de pais ou responsáveis. Bom, já que estamos falando sobre inclusão, vamos entender que esse conceito não é sobre discriminação, mas sim incluir cada vez mais crianças e adolescentes com síndrome de Down, tanto na sociedade como academicamente. E é de extrema necessidade um auxiliar com essas crianças e adolescentes que têm síndrome. Por quê? Acompanhar elas em sala de aula é de extrema necessidade para que sua capacidade acadêmica se desenvolva cada vez mais. O professor, sim, é responsável pelas atividades e dinâmicas passadas nas aulas, mas o auxiliar, ele tem um papel de acompanhar diariamente e continuamente esses alunos. Por essa razão, é de fundamental importância que eles estejam sempre acompanhados de auxiliares. Bom, a turma também tem o direito de interagir com esses alunos para que cada vez mais eles se sintam incluídos e assim sejam parte de um grupo social, aprendendo a cada vez mais viver socialmente.